Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aleluia. Com essa oportunidade que foi me dada, eu quero estar trazendo aqui uma reflexão, uma saudação para os irmãos e para as irmãs. Prometo ser bastante bem breve nessa saudação, que se encontra em Isaías, no seu capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Somente o primeiro versículo que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, aqui em Isaías, no seu capítulo de número 6, nós encontramos um dos capítulos mais emblemáticos e impactantes do livro do profeta Isaías, que é conhecido com a sua eloquência, com a profundidade. Este capítulo vai nos transportar para um cenário celestial, onde Isaías teve uma visão extraordinária, uma visão impactante, que não apenas moldou a sua própria compreensão de Deus, mas também deixou uma marca inesquecível na teologia, na leitura religiosa, que nós podemos ver que na narrativa o profeta Isaías ele começa descrevendo uma experiência ali transcendental, né? Assim a palavra certa para esse momento, que na qual nós vamos ver que ele é levado ao trono de Deus no templo e nós ver que é um relato vívido ali, majestoso, grandioso ali esse relato ao qual Isaías, o profeta, ele vai mencionar aí no seu capítulo de número 6, nós ver que ele vai ver os serafins voando ali ao redor do trono de Deus, clamando ali incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas nós vamos ver que quando ele tem essa visão, qual é a reação que o profeta ele tem, o profeta Isaías? Ele vê essa visão, essa revelação, e ele se sente profundamente convicto da sua própria impureza e da impureza também do seu povo. E ali nós vamos ver que ele vai clamar ao Senhor, ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque ele se coloca como um homem de impuros lábios e coloca também o povo onde ele vivia, ele vivia no meio de um povo de impuros lábios também. Então, no entanto, nós vamos entender, todavia, essa visão celestial não é apenas um encontro assustador com a santidade de Deus, não, não. Nós vamos ver que esse momento é de graça, é um momento grandioso, glorioso, a qual ele está vendo, ele está tendo essa visão, mas primeiramente, quando ele tem essa visão, já vem o sentimento dentro dele de não ser o homem, de ser a pessoa para estar tendo aquela visão, porque ele se coloca como um homem de impuros lábios e de viver no meio de um povo também que tem impuros lábios. E nós ver que nesse momento que ele reconhece, irmãos, todas as vezes que Deus ele se manifesta o teu poder, a tua glória sobre as nossas vidas, ainda mais quando ele nos dá uma visão celestial, uma visão profunda. É certo, irmão, pelo menos eu se coloco como menor. Eu me sinto não digno de estar vendo aquela visão, ou até mesmo de alguma coisa que algo que Deus já mostra. É certo isso, quando nós temos o temor ao Senhor, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos que pela graça sois salvos, nós sabemos que a graça é o favor imerecido, a qual nós não merecemos, mas pela graça Cristo ele nos concedeu. Então, o profeta Isaías, quando ele tem essa visão, ele rapidamente ele já vai falar com o Senhor: ai de mim, que vou perecendo, meu Deus. Mas nós vamos ver que depois de ele ter essa visão, e ele ali, Deus a mostrar para ele essa visão, ele vai ter uma
um arrependimento ali, que eu creio, quando ele fala, ai de mim, ficou perecendo, ele já começa a entrar o arrependimento dentro de si, e nós vemos que quando ele tem esse arrependimento, o que acontece? Nós vemos que agora o Senhor, ele vai agora enviar um serafim, e esse serafim, com Atenais, ele vai tirar uma brasa viva do altar, e ali com essa brasa viva vai ser tocada aos lábios de Jeremias, vai purificar Jeremias dos seus pecados. Nós vamos ver que dos seus lábios, né, das suas palavras, nós ver que trazendo uma comparação que quando o profeta Jeremias também ele é chamado para ser profeta, ele vai falar que não sabia falar porque ele era uma criança. Mas o Senhor fala para ele não dizer que era uma criança, porque aonde o Senhor mandar ele, ele irá. E o que o Senhor mandar ele dizer, ele dirá. E agora nós vemos que quando ele fala que é como uma criança, o que o Senhor faz? O próprio Deus, a Bíblia diz que estendendo a mão, toca nos lábios de Jeremias, e ali o Senhor coloca a palavra dele nos lábios do profeta. Então, nós vemos que aqui tem uma comparação muito idêntica, que nós vemos que quando é chamado, quando a pessoa tem uma visão ou tem um chamado pelo Senhor, a pessoa se coloca como menor, quando é aquele que reconhece, aquele que entende que quando Deus chama ele, ele não é capaz de realizar aquilo, mas o próprio Deus, ele chama, mas ele capacita, ele toca nos lábios, ele faz para o nome dele ser glorificado através da vida de alguém. Então, nós vamos ver que o profeta agora, Isaías, ele está sendo purificado, os seus lábios, as suas palavras. O Senhor está chamando o profeta. E o que o Senhor faz? Ele faz uma pergunta: quem enviarei? E agora o profeta, já com lábios puros, já purificados seus lábios ali, pelo serafim que toca ali nos lábios do profeta Isaías com a brasa viva, nós vamos ver que quando o Senhor pergunta quem enviarei, ele fala, aí o Senhor fala mais, quem irá por nós? Aí Isaías ele vai e se levanta e diz, eis-me aqui, envia-me. Oh, glória! Nós vamos entender que agora Isaías ele está se colocando na posição, ele está se colocando na brecha para ser enviado, para ser canal de bênção, para ser também aquele a qual vai profetizar a verdade, vai falar aquilo a qual o Senhor falar para ele falar. Ele não vai tirar nenhum tio e não vai tirar nenhum jota. O que o Senhor mandar ele falar, agora ele vai falar. Por quê? Porque o Senhor, o próprio Deus, ordenou um serafim para purificar o lábio do profeta. E nós vamos ver que nessa necessidade de purificação ali da chamada divina ali para servir, para proclamar a mensagem de Deus, é um texto que nos inspira. Esse texto ele é bastante complexo, é um texto bastante com bastante valia para nossas vidas, porque nós pode ter a compreensão ou buscar a compreensão mais profunda da fé, do chamado espiritual quando Deus nos chama e se colocar na posição de servo. Para quê? Para que o Senhor possa nos usar em decorrente a nossa busca, a nossa vida espiritual. Porque não adianta o Senhor querer nos enviar, querer nos mandar para um local e nós não ter estrutura para poder passar por esse momento, por aquele chamado. Então, quando o Senhor nos chama para algo, Ele mesmo vai nos capacitar, mas mediante do nosso arrependimento, do nosso querer, da nossa disponibilidade para fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou. Então, é muito importante esse texto, eu não quero prolongar mais para não ficar muito extenso, mas nós vemos que aqui o profeta, quando ele tem aquela visão, o que ele faz? Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua impureza.
mas o próprio Deus, ele capacita, ele levanta homens e mulheres na terra para fazer a diferença. A mesma forma, o profeta Jeremias, como eu disse, quando ele foi chamado, e ele não foi chamado para ficar ali rodeando ali dentro da congregação, não, ele foi chamado para profetizar contra reis, contra príncipes, contra os maiorais daquela época. É por isso que quando ele é chamado para ser profeta, ele tenta recuar. Família de sacerdote, a linhagem sacerdotal, ele vai querer ser sacerdote, por certo, ele tinha que ser sacerdote, mas não, Deus ele faz como ele quer. Deus ele age como ele quer. Quem é eu e quem é você para questionar o agir de Deus na nossa vida? Então, que nós viemos se disponibilizar, fazer o que o Senhor quer que nós faça aqui na terra, o que o Senhor nos chamou, que nós viemos ter a compreensão daquilo a qual nós fomos chamados para fazer aqui na face da terra. Que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma, que Deus continue dando entendimento, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, também possa estar falando mais profundo aos vossos corações. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.